Muitas pessoas viram essas fotos aqui do funeral do Papa e se perguntaram por que um dos cardeais está de branco, por que o outro está de dourado? E eu tô aqui para te explicar o porquê disso. Essa confusão geralmente se dá por uma concepção equivocada do que é a Igreja Católica. Muitas pessoas acham que a Igreja Católica é a mesma coisa que a Igreja Católica Romana, mas a grande realidade é que as coisas não são bem assim. Para uma igreja ser católica, ela não precisa ser romana, mas precisa de fato estar sujeita ao Romano Pontífice. Para te explicar isso, eu vou dar uma resumida em como funciona a divisão da Igreja Católica. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar o Evangelho, os apóstolos foram pelo mundo criando diversas comunidades em localidades diferentes. Essas comunidades locais viraram as primeiras igrejas cristãs, e cada apóstolo era líder de cada uma dessas comunidades ou igrejas. O líder da Igreja de Roma era São Pedro, considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa. O que a doutrina católica prega é que todas essas igrejas estavam em unidade sob o comando do líder dos apóstolos, Pedro, que era ao mesmo tempo bispo de Roma, ou seja, líder daquela comunidade cristã, bem como o líder da Igreja Universal. Com o passar dos séculos e por motivos religiosos, políticos, as igrejas do Oriente foram se separando dessa unidade, até o ano 1054, onde ocorreu o grande cisma do Oriente, onde as igrejas no Oriente separaram-se da Igreja Católica Romana. E é justamente aí que mora a confusão. O fato da Igreja Católica Apostólica Romana ser a única igreja no Ocidente, a única igreja de rito latino, faz com que muitas pessoas pensem que ela é a única igreja católica. Mas isso não é verdade. Com o passar dos séculos, muitas dessas igrejas que fazem parte da chamada ortodoxia voltaram à comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, reconhecendo o Papa como o primeiro entre todos os apóstolos e sujeitando a sua própria igreja particular a Roma. Essas igrejas, quando voltaram à comunhão com Roma, mantiveram a sua estrutura hierárquica eclesiástica e também seus ritos particulares. Algumas dessas igrejas eram grandes o suficiente para possuírem um patriarca, outras são governadas por um arcebispo-mor e outras ainda são governadas por um metropolita. Por estarem em comunhão com Roma e estarem sujeitos ao Romano Pontífice naquilo que é matéria de fé e moral, o Papa pode fazê-los cardeais, ou seja, tornar esses líderes dessas igrejas orientais cardeais que participam ativamente da vida da Igreja Universal. Essas igrejas que voltaram à comunhão com Roma são ao todo 23 e são definidas como igrejas sui iuris, ou de direito próprio, justamente pelo fato de terem mantido sua própria hierarquia, sua própria liderança e uma certa independência, assim como seus próprios ritos sacramentais. Agora, aqueles que estavam participando junto dos cardeais, aquele que estava usando uma roupa branca e que estava usando uma roupa dourada com uma coroa, todos eles são membros cardeais das igrejas católicas orientais sui iuris que estão em comunhão com Roma. E justamente o fato deles possuírem uma tradição litúrgica distinta da Igreja Latina faz com que seja possível que eles usem paramentos diferentes dos cardeais de rito latino. Por exemplo, o homem de branco nessa foto aqui é George Kovacad, cardeal da Igreja Católica Sírio-Malabar. Essa é uma igreja católica oriental que fica na Índia e está em comunhão com Roma. O que torna possível o reconhecimento é justamente a cruz de São Tomé Apóstolo que está no paramento branco do cardeal. Tem muito mais para falar sobre isso, mas acho que isso foi um bom resumo para você entender e despertar curiosidade aí em você, para que você conheça um pouco mais de como funciona a estrutura da igreja, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.